Salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Martandela e hoje eu vou tentar zerar Hack Room Pokémon Canto Black só com Pokémon do tipo Grama. E as regras são, só posso usar Pokémon do tipo Grama nas batalhas, não posso usar If nas batalhas e não posso usar Cheats, exceto pra treinar na liga. E rapaziada, eu já peço desculpa pra vocês aí logo de início por essa zoada que tá aqui. É barulho de passarinho, é barulho de gente, é barulho de moto, barulho de carro. Peço desculpa aí pra vocês, rapaziada. Bom, vamos pro vídeo, né? Bom, primeiramente eu ponho meu nome, Mortande, porque infelizmente não cabe Mortandela. Então eu boto o nome do rival, que ficou como Wally West. Normalmente eu boto o Toru, mas um amigo meu pediu pra botar esse nome no rival, e esse será o nome do rival de aqui pra frente. Bom, então eu pego o meu inicial, que como aqui é os inicial de Unova, eu pego o Snivy, já que ele é o único do tipo Grama. Então eu chamo ele de Serpente, por falta de criatividade. Logo após isso eu vou fazer a primeira luta contra o rival. Ele inicia a batalha com o Tepig dele, que como não tinha muita coisa pra me bater nem eu pra bater nele, foi só na trocação de tackle. Até a hora que eu fiquei com a vida baixa e me curei com a Barry, e como ele não me finalizou depois disso, eu finalizei ele. Bom, logo após isso eu pego o pacote do professor e entrego pra ele. Assim ele me dá a Pokédex e as minhas Pokébolas. E com as minhas Pokébolas eu vou atrás do segundo membro da nossa equipe. Um Sewaddle, porque não pode faltar um inseto nas minhas gameplays, né? Pelo menos quando dá eu tenho um inseto. Eu chamo ela de Lívia por falta de criatividade, já que criatividade não é o meu forte em Pokémon. Então eu vou enfrentar o Brock, o líder de ginásio do tipo Pedra. Ele inicia a batalha com o Tirtoga e eu com a Lívia. E eu fico usando alguns Razor Leafs e ele dá um Sandstorm. Mas como depois disso ele só fica usando o Withdraw e resolve não me atacar, eu finalizo ele bem fácil com só mais alguns Razor Leafs. Com isso ele manda o Archen. E eu continuo usando o Razor Leaf e ele vai me dando os kick ataque. E chega uma hora que depois de usar alguns Razor Leafs, eu uso alguns Strangle Bug. Que foi uma péssima escolha, já que estava dando bem menos dano do que os Razor Leafs. E eu fiquei lá tomando dano do Sandstorm e ele acabou me finalizando com alguns kick ataque. Já que ele tinha me dado um Leer e ia baixar da minha defesa. Então eu mandei a Serpente e com apenas 2 Vine Whip finalizou ele. Assim conseguindo a nossa primeira insígnia. E enfrentando algum membro da equipe Rocket lá no Mount Moon, a Serpente chega no nível 17, assim evoluindo para um Servine, que na minha opinião é uma midform horrorosa, muito feia. E chegando no nível 20, a Lívia evolui para um Swadloon, e esse sim é um midform bom, um Pokémon com uma midform maravilhosa. E depois dessas evoluções eu vou enfrentar o meu rival na ponte. Ele inicia a batalha com o Pidove e eu com a Serpente, que dá um Leaf Seed. Então eu tomo um Leer e uso um Leaf Tornado. E ele fica lá me batendo com o Air Cutter, mas não dá muito dano e é finalizado. Com isso eu mando o Tepig e dou um Leaf Seed e ele me dá um Flame Charge que quase me finaliza. E como com o Leaf Tornado eu não finalizo, ele me finaliza no Ember. Então eu mando a Lívia que finaliza ele com um Bug Buzz. E o Timburr que vem em seguida só dá um Focus Energy e já cai. Com isso ele manda uma Mako Maconha, que é finalizado por apenas um Bug Buzz. Logo após isso eu capturo um Cotone como o terceiro membro da equipe, que é um bom Pokémon, já que nesse jogo tem o tipo Fada. E eu chamo ele de Cotonete por falta de criatividade. Então eu vou lá falar com o Bill, que está transformado no Munna nesse jogo, já que é uma Hack Room com Pokémon de Unova. Ele, depois de ser transformado, me dá o SS Ticket. E enquanto eu treinava o Cotonete para o segundo ginásio, simplesmente achei um Cotone Shine. Eu até fiquei em dúvida pra saber se eu pegava ele ou não, mas eu decidi pegar, porque pô, tacar um Shiny na capa do vídeo ia ser bom. Então eu taquei apenas uma Pokébola nele e ele já se juntou ao time, e eu substituí ele pelo Cotonete que eu já tinha. Eu dei o mesmo nome. Então eu vou enfrentar a Misty, a líder de ginásio do tipo Gelo. Ela inicia a batalha com o Kubichu e eu com a Lívia, que é a Grass Whistle e tomo um Ice Wind, mas no segundo eu consigo acertar, e com apenas um Bug Buzz que dá crítico eu consigo finalizar ele. Com isso, ela manda o Cryogonal, que dá um Sharpen e eu dou um Grass Whistle. Então eu vou usando alguns Bug Buzz, e ele fica lá dormindo durante alguns turnos e acorda. E quando eu tento acertar outro Grass Whistle nele, eu simplesmente erro. Então eu tomo um Ice Shard, que tira muito. E eu acerto outro Grass Whistle, então eu vou usando alguns Bug Buzz. E como ele não acorda nunca mais, eu finalizo ele com apenas alguns Bug Buzz. Assim conseguindo a nossa segunda insígnia só com a Lívia. E depois dessa luta eu capturo um Pansage como quarto membro da equipe. Esse aqui eu também fiquei em dúvida se eu usava ou não, mas eu acabei usando, já que o Simisage é bom demais. E eu chamei ele de Mamaco Maconha.
E enfrentando os treinadores no SSN, a Lívia evolui para um Livene. E na luta contra o rival, a Lívia deixa o Tranquil dormindo e finaliza ele com apenas 2 returns, já que ele não acordou. Com isso, ele manda o Pignite, que me dá um Flame Charge, já que eu errei o Grass Whistle. E como segunda vez eu acerto, eu dou alguns returns. E eu chego bem pertinho de finalizar ele, mas ele acorda e me finaliza no rollout. Com isso, eu mando o Cotonete e finaliza ele com apenas um Mega Drain. Com isso, ele manda o Tynamo, que me deixa paralisado, mas cai para alguns Mega Drain também. Com isso, ele manda o Pansage e eu fico paralisado alguns turnos, mas quando eu não fico, eu enveneno ele com Poison Powder. Então eu vou dando Mega Drain, que não dava muito dano, mas juntando o dano disso com o dano do veneno, ele acaba sendo finalizado bem fácil. Assim, ganhamos do rival mais uma vez. E depois dessa batalha muito fácil, eu vou enfrentar o Surge. Ele inicia a batalha com o Joltik e eu com a Lívia. Então eu dou um return e ele me dá um Bug Bite, que não tira muito, e com mais um return ele é finalizado. Com isso, ele manda o Blitz, que é finalizado por um só return. Contra o Zeb Strike, eu tomo um Thunder Wave e tento dar um Grass Whistle, e ele fica lá me batendo com Kick Attack. E quando eu acerto, eu dou um return, que tira até que bastante dano. Então eu tento dar Bug Buzz, mas fico paralisado. E quando eu acerto, eu não finalizo ele, e ele me bate e eu fico paralisado. E com mais um Bug Buzz, ele é finalizado. E quando eu ia sair da cidade, o Bill simplesmente me parou e me chamou para ir para Save Island. Eu fui lá falar com ele para ir e eu tinha que voltar lá em Pallet para falar com o professor, e ele me dá um upgrade na minha Pokédex. Ele também deu um upgrade na Pokédex do rival também. Então, depois disso, eu fui lá falar com o Bill de novo, e ele me levou na Save Islands. Lá eu resolvi umas treta com alguns motoqueiros e salvei uma garotinha de um Malamar. Sim, um Malamar, um Pokémon da 6ª geração. E depois disso tudo, eu dei mais uma falada com o Bill. E quando ele ia me levar para fora do centro Pokémon, ele me ofereceu um dos iniciais de Calo. Então obviamente peguei o Chestin, já que ele era do monotype que eu tava fazendo, e eu chamei ele de Parrudo, por falta de criatividade. Sério cara, criatividade não é mesmo meu forte. E chegando no nível 16, o Parrudo evoluiu para um Filadin. Depois disso, lá em Celadon, eu comprei uma Sandstone e uma Leafstone, que sem perder tempo eu já usei direto no Mamaco Maconha, fazendo ele evoluir para um Simisage. Um Pokémon que sinceramente eu não curto muito, eu prefiro muito mais o Simipour. Então eu dou uma Sunstone no Cotonete e evoluo ele para um Insicot. E spoiler, esse bicho é ruim demais. E depois dessas evoluções eu vou enfrentar o Giovanni. Ele inicia a batalha com o Pawniard. E eu dou um Lead Seed com o Parrudo, então eu vou dando alguns Seed Bombs. E ele me deixa com a vida bem baixa, mas eu consigo finalizar ele. Com isso, ele manda o Boldor, que toma um Seed Bomb e me finaliza no Rock Tomb. Com isso, eu mando a Serpente, que finaliza ele com um Leaf Blade. Logo após isso, ele manda o Excadrill, que me dá um Metal Claw e toma um Leaf Blade e me finaliza no Crush Claw. Com isso, eu mando o recém-evoluído Mamaco Maconha, e vou usando alguns Mega Drain, e ele fica me batendo, mas eu consigo finalizar ele. Então, eu pego o Silph Scope, e vou enfrentar o meu rival lá na Torre Fantasma. Ele inicia a batalha com um Tranquil, e eu com o Mamaco Maconha, que finaliza ele com apenas alguns Rock Slides. Com isso, ele manda o Simisage, que me finaliza no Acrobatics, e eu mando o Parrudo, que toma um Acrobatics e dá um Bite, então ele é finalizado no Seed Bomb. Com isso, eu mando a Lívia, que finaliza ele com o Bug Buzz. Então, ele manda o Gurdur, e eu mando o Cotonete, que dá um Poison Powder e um Lead Seed, e como ele só fica me atacando com alguns Scarface que não tira dano, eu finalizo ele com esse combo e o Giga Drain. Com isso, ele manda o Solosis, e eu dou um Lead Seed e ele dá um Future Side. Então eu dou um Poison Powder, como ele só fica tentando usar Future Side, eu acabo finalizando ele com o Giga Drain. Com isso, vem o Pignite, e eu deixo o Cotonete, que toma o dano de Future Side e não acerta nenhum Poison Powder, então eu sou finalizado no Takedown. Com isso, eu mando o Serpente, que dá um Growth e toma um Body Slam. Então, eu vou dando alguns Leaf Blade, ele fica lá me batendo, mas como ele não tira muito dano, eu finalizo ele com mais alguns golpes. E na hora que a gente enfrentar a Marowak, nesse jogo simplesmente não é o Marowak, e sim o Cinccino. Então eu já acordo o Snorlax, e nesse jogo, em vez de ser um Snorlax, é uma Musharna.
E na rota dos motoqueiros, eu capturo um Ferrocid como último membro da equipe. E como eu tô dizendo o vídeo todo que eu não tenho criatividade, eu chamo ele de Espinhento. Então eu vou enfrentar a minha rival pessoal, a Erika, que também usa Pokémon do tipo Grama. Ela inicia a batalha com o Insicode e eu com a Lívia, que toma o Stun Sport e fica paralisada. Então eu vou dando alguns Bug Buzz e ela vai usando alguns Charms, mas eu consigo finalizar ela. Com isso, ela manda o Maractus, que não me ataca e quando me ataca me dá o Needle Arm que me deixa Flint. Então com mais alguns Bug Buzz ela é finalizada. Com isso, ela manda o Lilligant, e eu vou usando alguns Bug Buzz que com um crítico finaliza ela, assim vencendo minha rival pessoal. E depois dessa batalha, meu time tem uma chuva de evoluções. O primeiro a evoluir é o inicial, que chega na forma final Serperior. E o segundo é o Parrudo, que chega no nível 36, assim evoluindo para um X-Naut e ganhando o tipo lutador. E o último, mais ou menos importante, é o Ferrocid, o Espinhento, que evolui para um Ferrothorn. E depois dessas evoluções, eu vou enfrentar o Koga, que nesse jogo é líder de ginásio do tipo inseto. Ele inicia a batalha com o Crystal e eu com o Parrudo, então eu vou dando alguns Power Punch, já que o Seed Bomb não ia dar muito dano porque ele também é inseto, e ele me envenena com o Toxic. Com isso, eu continuo usando o Power Punch e ele dá um Fury Cutter, mas como o Fury Cutter dele não estava dando muito dano, com mais alguns turnos eu consigo finalizar ele. Com isso, ele manda o Garbodor, que por causa do dano do veneno, ele me finaliza com apenas um Acid Spray. Então, eu mando o Espinhento, já que ele não tomava dano de golpes do tipo veneno. Ele fica me dando alguns takedown e toma dano do recoil e da minha habilidade, então eu fico usando o Bulldoze, já que ele também estava se dando dano. E quando ele ficou com a vida bem baixa, ele deu um Pain Split que roubou metade da minha vida, o que me deixou livre para mais 2 Bulldoze eu consegui finalizar ele. Com isso, ele mandou a Selgor, eu pensei em trocar, mas não troquei. Então, eu dei um Self-Destruct, mas o infeliz usou um Protect, ou seja, finalizei o Espinhento à toa. Com isso, eu mandei uma Mako Maconha, que com o Bug Buzz foi finalizado. Então, eu mandei a Serpente, e no primeiro Lead Seed ele usou um Protect, mas no segundo eu consegui acertar. A mesma coisa com o Dragon Rush, no primeiro ele usou um Protect, e no segundo eu acertei um crítico, deixou ele com a vida baixa o suficiente para ser finalizado com o dano do Lead Seed. Com isso, ele mandou o Scavalier, que me deu um Excisor, e eu dei um Lead Seed, então eu dei um Dragon Rush e fui finalizado no Iron Head. Com isso, eu mandei o Cotonete, que conseguiu dar apenas um Energy Ball, já que eu fui finalizado com o Iron Head. Com isso, eu mandei a Lívia e dei um Grass Whistle, mas como eu errei, eu tomei o Excisor, que me deixou com 2 de vida. E na segunda vez, eu consigo acertar, e ele dorme pra sempre, ele simplesmente não me acorda. Então, eu fico usando alguns Air Slash, já que era super efetivo, apesar de não dar muito dano, e com mais alguns golpes eu consegui finalizar ele. E depois dessa batalha contra o Koga, eu fui enfrentar o meu rival, lá na Silph Cove. Ele inicia a batalha com o Fezant e eu com o Mako Maconha, e finalizou ele com apenas 2 Rock Slides, já que ele preferiu não me atacar. Com isso, ele mandou o Electrike, e eu mandei o Espinhento, então eu fiquei dando Bulldoze porque eu tinha esquecido da habilidade dele, Levitate. Então, eu dou um Needle Arm, que deixa ele no vermelho, e ele trocou para Emboar, que me finalizou com Flamethrower. Com isso, eu mando a Serpente, que dá um Lead Seed nele, e depois disso não consegue fazer mais nada, já que ela cai para um Flamethrower e um Assurance. Logo após isso, eu mando o Cotonete, que tenta dar um Poison Powder e erra, por isso ele também é finalizado no Flamethrower. Com essa derrota, eu mando uma Mako Maconha, que também não faz nada e cai no Flamethrower. Então, eu mando a Lívia, que finaliza ele com apenas um Air Slash. Com isso, ele volta ao Electrike, que também é finalizado no Air Slash. E o Dwazon toma um Air Slash e é finalizado no Bug Buzz. Com isso, ele manda o Simisage, e eu troco pro Parrudo, não sei porquê também. E fico usando alguns Seed Bombs, já que era um golpe bom que eu tinha pra dar dano. Então, eu comecei a usar o Sprint, que deu bem mais dano, e eu consegui finalizar o rival mais uma vez. E depois disso, eu vou enfrentar o Giovanni. Ele inicia a batalha com o Krokorok, e eu com o Espinhento, que dá um Needle Arm e toma um Crunch. Então, eu tomo o Swagger e finalizo ele com outro Needle Arm. Logo após isso, ele manda o Gigalith, que me dá um Rock Throw e eu me bato na confusão. Então ele me dá um Bulldoze e eu dou um Needle Arm. E por eu não finalizar, eu sou finalizado no Bulldoze. Então eu mando a Serpente, que finaliza ele com um Leaf Blade. E o Excadrill eu pensei em trocar, mas não troquei. Então eu fico usando Leaf Blade e ele fica usando Metal Claw. Mas como ele não me derruba, quem derruba ele sou eu. Contra o Crocodile eu mando o Cotonete e vou usando alguns Energy Ball,
já que era um golpe bom contra ele por ser super efetivo e com 2 ele é finalizado. E depois da batalha contra o Giovanni, eu vou fazer a batalha contra a Sabrina. Ela inicia a batalha com Gotarita e eu com a Lívia, então eu vou usando alguns Bug Buzz e ela dá um Calm Mind. E quando eu derroto ela, eu 46, assim aprendendo o golpe Swords Dance. Então ela manda o Subet e eu troco o 500, que resiste um pouco os golpes dela. Então ela dá um Calm Mind e eu dou Metal Claw. E ela começa a usar alguns Air Slash. E eu continuo usando Metal Claw, mas como eu erro o último golpe, eu sou finalizado pelo Air Slash. Então eu mando a Serpente, que também cai sem fazer nada. E eu mando o Parrudo, que toma 4 vezes super efetivo, então ele também cai. E por um milagre, eu mando o Cotonete, que finaliza ele com Energy Ball. Eu não esperava por essa. Contra o Musharna, eu dei um Lead Seed e ele deu um Calm Mind. Então, o Cotonete fez a proeza de errar 2 vezes o Poison Powder. E quando ele acerta, adivinha, o Musharna tinha Synchronize, então eu fiquei envenenado também. Com isso, eu fiquei usando alguns Energy Ball. E por incrível que pareça, eu consigo finalizar ele com o Cotonete, que é um Pokémon bem fraquinho. Então, eu mando o Poison Powder na Gothitelle. E como ela não me ataca, eu também dou um Lead Seed, e quando ela me ataca, ela me finaliza com Psyche. Com isso, eu mando uma Maco Maconha, que consegue dar até um daninho, mas depois disso, ele cai para também um Psyche que estava buffado pelo Calm Mind. Então, eu mando a Lívia, que por ser mais rápida, finaliza ela com apenas um Bug Buzz, garantindo nossa sexta insígnia. E depois da batalha com a Sabrina, eu já vou fazer a batalha contra o Blaine, o líder de ginásio do tipo normal. Ele inicia com o Fezente e eu com o Espinheto, que toma um Swagger e dá um Iron Head. Depois, um Fezente me dá um Facade, que não tira muito, e com o Iron Head ele é finalizado. Com isso, ele manda Stoutland e eu mando Parrudo. E como o único golpe de lutador que eu tinha ainda era o Power Punch, eu continuei usando o Power Punch. Ele me deu um Crunch, que não deu muito, e eu continuei usando o Power Punch. Quando ele estava perto de cair, ele me deu um Dig Impact, que me finalizou. Então, eu mandei o Espinheto, que finalizou ele no Iron Head. Com isso, ele mandou o Bofalente, e eu mandei a Lívia. Então, eu tomo um Mega Horn e dou um Power Whip, que tira até que bastante dano na segunda vez que eu acerto, já que a primeira eu erro e depois ele me finaliza. Então, eu mando o Cotonete, que carrega um Solar Beam e finaliza ele, já que ele tomou dano da confusão e não me atacou depois disso. Com isso, ele manda o Braviary, que toma um Solar Beam e me finaliza no Crush Claw. Então, eu mando o Espinhento e dou um Self-Destruct depois de ter tomado um Brave Bird. E como ele fica com a vida bem baixa, eu mando uma Maco Maconha. E tento dar um Rock Slide, e como eu acerto, eu consigo finalizar ele. Contra o Watchog, eu dou um Rock Slide, e ele me dá um Low Kick, que não tira muito, então eu dou um Gong Shot, que finaliza ele depois de 2 turnos. E depois de ganhar do Blaine, eu vou enfrentar o Giovanni, que nesse jogo é líder de ginásio do tipo Dark. Ele inicia a batalha com o Excadrill, e eu com a Serpente, então eu dou um Leaf Blade, e ele dá um Swords Dance. Com isso, para também me buffar, eu dou um Coil, e ele me dá um Metal Claw, e eu dou um Lead Seed. Com isso, eu dou outro Coil, e ele dá outro Swords Dance. E como eu já estava bastante buffado, eu dou apenas um Leaf Blade nele, e ele cai. Com isso, ele manda o Crocodile, que abaixa meu ataque com Intimidate, e mais um Leaf Blade finaliza ele. Com isso, ele manda o Vendibus, e esse aqui ficou prolongando bastante a batalha. Eu dou um Lead Seed e ele dá um Brave Bird, o que era bom, já que eu tomava o dano do Recoil e do Lead Seed. Então, eu dou alguns Dragon Rush nele, quando ele fica com a vida baixa, ele usa um Roost para poder se curar. Então fica nisso, eu batendo nele e ele usando Roost e Brave Bird. Ele até chega umas horas que fica com a vida bastante alta, mas eu consigo ficar enfraquecendo ele. E como essa luta enrola bastante, eu peço like pra vocês. Bom, quando eu finalizo ele, eu aprendo o golpe Leaf Storm. E logo após isso, ele manda o Liepard. E eu acabo trocando pro Espinhento, já que ele conseguia bater bom nele. Então eu tomo um Fake Out e um Thunder Wave. Então eu uso apenas 2 Iron Head e consigo finalizar ele. Com isso ele manda o Bisharp e eu troco pro Parrudo, já que eu tinha um golpe de lutador com ele. Então eu dou um Power Punch, que infelizmente não derrota ele. Então depois de ele ter dado Swords Dance, ele me dá um Psycho Cut e com mais um Power Punch ele é finalizado e eu ganho do Giovanni. E depois de conseguir minha última insígnia, eu vou fazer a última luta contra o meu rival. Ele inicia a batalha com a Electrose e eu com a Serpente, então nós dois damos um Coil. Com isso eu dou Lead Seed e tomo Acid Spray, e eu começo a usar alguns Dragon Rush e ele vai curando um pouco com o Leftovers. Mas como ele não me dá muito dano com o Acid Spray, eu finalizo ele em apenas alguns golpes. Com isso ele manda o Pheasant e eu dou um Dragon Rush e ele me dá um Swagger, e com mais um Dragon Rush ele é finalizado.
Com isso, ele manda o Simiseji e eu mando Mamaco Maconha. Então, eu tomo um Gank Shot e dou um Gank Shot. E com Crunch, ele me finaliza. Com isso, eu mando Espinheta e com Crunch, eu finalizo ele com o dano da minha habilidade. Com isso, ele manda o Gurdur. E tentou usar Focus Punch, eu acho, já que aparecia lá a mensagenzinha falando que ele estava tentando focar e eu dava Iron Head. E como ele não conseguiu me atacar, eu finalizei ele. Com isso, ele mandou emboar e eu tentei dar um Self-Destruct, mas fui finalizado no Flare Blitz. Com isso, eu mandei o Cotonete, então eu dou um Blast e ele me finaliza no Flamethrower. Com isso, eu mando o Parrudo e dou um Strange, que finaliza ele. E contra o Duoson, eu dou um Strange e tomo um Psychic, que me finaliza. Com isso, eu mando a Serpente e dou um Dragon Rush. Mas como eu erro, eu sou finalizado no Psychic. Então, eu mando a Lívia, que finaliza ele com apenas um Bug Buzz. E depois de vencer do rival, eu vou enfrentar a Lorelei, que nesse jogo usa Pokémon do tipo Água. Ela inicia a batalha com Swanna, eu com Parrudo, então eu dou um Strange e ela me dá um HK com Air Slash. Com isso, eu mando Mamaco Maconha, que finaliza ela com apenas um Acrobatics. Com isso, ela manda o Battery, e eu fiquei em dúvida em qual golpe usar, então eu usei um Acrobatics, e como ele só usa o Rain Dance com mais Acrobatics, ele é finalizado. Contra o Cryogonal, apenas um Acrobatics e ele foi finalizado. Contra o Jellicent, eu dei um Leaf Storm e ele foi finalizado. Com isso, ela manda o Caracosta, que toma apenas um Leaf Storm e é finalizado, já que ele estava sem o Sturge. E depois da Lorelei, o próximo que eu vou enfrentar é o Bucha, quer dizer, o Bruno. Vou enfrentar o Bruno. Ele inicia a batalha com o Klinklang e eu com o Espinhento. Então, eu dou um Bulldoze e ele me dá um golpe, o Gear Grinding, sei lá o nome desse golpe. Mas, como não me dá muito dano com alguns Bulldozes, ele é finalizado. Com isso, ele manda o Salk, que toma um Power Whip e dá um Bulk Up. E no próximo turno, ele dá um Brick Break, que me dá bastante dano, e com mais um Power Whip, ele é finalizado. Contra o Troll, eu sou finalizado com um Storm Troll. Com isso, eu mando o Cotonete, já que ele era do tipo Fada, que resistia a tipo Lutador, então eu dou um Lead Seed e ele dá um Bulk Up. Com isso, eu dou um Poison Powder e ele me dá um Storm Troll, que não tira muito dano. E com um Moonblast, ele é finalizado, já que é super efetivo. Com isso, ele manda o Ferrothorn e eu acabo trocando por Parrudo. E com apenas um Hammer Arm, ele é finalizado. Eu tomo só um pouquinho de dano por causa da habilidade dele. Com isso, ele manda o Conkeldurr e eu dou um Strange e ele me dá um Hammer Arm, que tira até que bastante dano. Com mais um Strange, eu não finalizo ele e com Hammer Arm, eu sou finalizado. Com isso, eu mando a Lívia e dou um Bug Buzz. Ele me dá um Stone Edge, que quase me finaliza, e com mais um Bug Buzz, eu ganho do Bucha, quer dizer, Bruno. Depois dele, eu fui enfrentar a Agatha, que chegou a ser mais difícil do que o próprio campeão, cara. Ela inicia a batalha com Chandelure, e eu com Parrudo, então eu dou um Bite e sou finalizado por apenas um Flamethrower. Com isso, eu mando uma Mamaco Maconha, que finaliza ele com um Rock Slide. Com isso, ela manda um Sigilyph, então eu dou um Rock Slide e ela dá um Cosmic Power. E por causa disso, com mais um Rock Slide, ela é finalizada. Com isso, ela manda outro Chandelure. E eu tive a cagada de acertar um Flint, então com mais um Rock Slide, ela é finalizada. Com isso, ela manda o Cofagrilos, como não tinha nada muito bom para bater nele, eu mandei a Serpente. Então, eu dou um Dragon Rush e ele me dá um Shadow Ball. Então eu continuo usando o Dragon Rush e ele dá um Main Look. Eu dou outro Dragon Rush e ele dá um Shadow Ball. E com mais um Dragon Rush, ele é finalizado. Com isso, ela manda Volcarona. Sim, um Volcarona. Que me finaliza no Silver Rings depois de ter tomado o Need Seed. Então, eu mando o Cotonete e dou um Poison Powder. Com isso, ele me dá um Fury Dance, que incrivelmente eu sobrevivo. Então, eu dou um Blast e ele me finaliza com mais um Fury Dance. Com isso, eu acabei mandando uma Mamaco Maconha. E por causa do dano do Lead Seed e do Poison, foi finalizado com apenas um Rock Slide. E depois de enfrentar a Agatha, eu vou enfrentar o Lance, que nesse jogo não usa muitos pokémons do tipo dragão. Ele inicia a batalha com o Electros e eu com o Parrudo, então eu dou um Wood Hammer e ele dá um Coil. E com mais um Wood Hammer, ele é finalizado, já que ele decidiu não me atacar. E como eu sabia que manter o Parrudo ia ser uma besteira, eu acabei trocando para Serpente. Com isso, eu dou um Lead Seed e ele me dá um Wing Attack. E com apenas um Leaf Storm, eu confesso que essa aqui me deixou surpreso, ele acabou sendo finalizado. Quanto o Druddigon, eu dei um Lead Seed e ele trocou para Lívia usando o Dragon Tail. Então eu dou um Air Slash que deixa ele Flint. Com isso eu dou um Power Whip que dá bastante dano e com o Dragon Tail ele troca para o Mamaco Maconha. Então eu finalizo ele com Acrobatics. Com isso ele acaba mandando Haxorus e eu dou um Gank Shot que tira bastante dano e deixa ele envenenado. E com mais um golpe ele é finalizado, já que não me deu muito dano.
Contra o Hydreigon, eu mandei o Cotonete para ele fazer alguma coisa, e com o Moonblast, ele conseguiu finalizar ele. E depois disso, a única coisa que me falta para zerar o jogo é o rival, o Wily West, o campeão. Ele inicia a batalha com o Fezant, e eu com uma maconha, então eu dou um Rock Slide, e como ele não me ataca, com o próximo Rock Slide ele é finalizado. Contra o Electros, eu mando o Parrudo para repetir a mesma estratégia, eu dou um Wood Hammer nele, e ele me dá um Flamethrower, que tira até que bastante dano, e com mais um Wood Hammer ele é finalizado. E com isso, ele manda o Reuniclus. E como eu não tinha muita coisa para bater nele, eu dei um Bite. E como ele ficou flint, com mais um Bite, ele foi finalizado. Com isso, ele mandou um Simisage, que me finalizou no Acrobatics. Então, eu mandei a Lívia, que finalizou ele em apenas um Bug Buzz. Com isso, ele mandou um Emboar. E eu dei um Air Slash, que acabou dando um flint nele. E com mais um Air Slash, ele foi finalizado. Com isso, ele mandou um Jellicent, e com um Power Whip, ele foi finalizado. Bom, rapaziada, é isso, zerei o jogo. Eu já peço desculpa aí pra vocês pela demora aqui pra sair esse vídeo, porque era pra fazer essa run, na verdade, era no Pokémon Black de DS mesmo. Mas eu fui lá, gravei o vídeo, na hora da edição meu celular não tancou, eu tive que apagar e gravar aqui. Bom, a demora pra sair assim foi por causa disso e porque eu sou vagabundo também. Eu podia ter gravado ontem e não gravei. Rapaziada, eu peço desculpa aí pra vocês pela narração também, porque eu gravo tudo sem roteiro, eu só chego aqui e falo mesmo o que dá na telha, eu vejo a situação lá e vou falando, peço desculpa aí pra vocês. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E comentar também alguma run, alguma hack run que vocês querem que eu faça, beleza galera? Fui!